A Rádio Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. Ai, bom dia! Bom dia! Ô André, deixa eu trabalhar! Bom dia, André, bom dia, Pedro. Bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Cris, bom dia, Vinte. Ele fica lá com a cara, só falta pôr o nariz no vidro. Ele fala que eu me perco quando ele faz isso. Gente, um beijo no coração de vocês. Todos os ouvintes queridos, alunos, leitores, viu? Um beijo, que a luz esteja com vocês. Levanta a cabeça, sempre. Levanta a cabeça. Não importa o que aconteceu, levanta a cabeça, continua andando, que Deus estará sempre com você, viu? Não lamuria, não fica contando teus problemas para os outros. Às vezes desabafar um pouquinho, tá, legal, mas toda hora vai virar diabético. Eu sempre vou falar isso pela linguagem do corpo. Falar o tempo todo de porcariada, lembrar as porcariadas o tempo todo, ou as dificuldades da vida, que já foram, que já passaram. Você está fazendo o seu pâncreas ficar doente, porque o pâncreas representa a alegria da vida, a criança interna, a criança feliz. E quando o pâncreas começa a não fabricar insulina ou ter pancreatite, significa que a pessoa ficou adulta demais, porque o adulto demais está estragado, né? Tá podre. Ser um adulto... tá mesmo, porque olha... Todo mundo tem que ser criança a vida toda, não infantil e irresponsável, mas criança a vida toda, que se diverte, que dá risada, que brinca, que está sempre flexível para entrar numa brincadeira a qualquer momento, que leva as coisas na brincadeira e não fica zangado quando alguém tira um sarro ou um bullying, né? Porque a pessoa sabe sair legalzinho do bullying ali. Ela até tira sarro do... Hã? Está certa disso? Eu estou, com certeza, Silvio. Olha só. Então, assim, leva mais na brincadeira. Fica de bom humor. Quem tem bom humor tem hormônios bons, que tem muito amor. Pronto, alegra teu coração. Ninguém passa por essa vida sem sofrer alguma coisa. Todo mundo que está na Terra já sofreu suas dificuldades, perdas, traições, medos, inseguranças, dificuldades financeiras. Todo mundo. Mesmo quando você vê uma pessoa dando gargalhada feliz, dentro de um baita de um carrão, sabe, numa baita de uma casa, você não está dentro do coração dessa pessoa. Então não julgue pelas aparências e não ache que você é a pessoa realmente sofredora e que Deus te esqueceu. Porque Deus não esquece de ninguém. Existe a lei de causa e efeito e você está tendo aí o que você mereceu, né? Fica aí toda hora chamando porcaria, vai colher porcaria. E olha só. Pela linguagem do corpo, vamos falar um pouquinho sobre as vitaminas do corpo. Eu vejo assim o tempo todo, seja em televisão, revistas, jornais, os próprios nutricionistas tentando salvar diversas pessoas que o organismo não absorve as vitaminas. Então ela vai em médico e toda hora está com anemia. E toda hora tem que repor vitaminas, e toma remédio, e toma vitamina. Vamos entender, pela linguagem do corpo, né? Por esse conhecimento egípcio milenar, que é uma medicina muito antiga, por que certos corpos, certos organismos não absorvem as vitaminas do alimento, né? Bom, em primeiro lugar, quem é que reabsorve as vitaminas do corpo? O intestino delgado. Depois é que o que sobrou mesmo vai para o intestino grosso, que viram lá as fezes que não precisa mais ficar lá no corpo. Então, quando você não consegue ter vitaminas no corpo, por mais que você tome vitamina, significa que seus intestinos delgados estão problemáticos. Ok, pela linguagem do corpo, o que significa intestinos? Significa uma energia yang e que é representado pelo masculino, que é o representante principal, é o seu pai. Todas as pessoas que têm consciente ou inconscientemente dificuldade de relacionamento com o pai,
Ou uma memória não tão boa do pai em relação à mãe, ou da ausência do pai, ou de... não importa, alguma coisa que talvez você não lembre, esteja aí no seu inconsciente. Que terapia faria vir para fora isso? Às vezes você idolatra teu pai, porque no fundo tem problemas que não sabe resolver, não sabe lidar com a memória verdadeira, então esquece. Porque a amnésia faz parte de um mecanismo de defesa para não sofrer. Então, você quer ter vitaminas no organismo? É interessante que nós conhecemos, eu e o Lu, a gente conhece muita gente que vive de luz. Olha que interessante o que eu vou dizer agora. É verdade. Eu já falei em alguns programas, algumas palestras, mas eu gosto de reafirmar isso. Diversas centenas e centenas de pessoas por este planeta vivem de luz. Isso é uma realidade porque nós conhecemos pessoalmente. E elas não são magras. Elas são perfeitamente normais, equiparadas ao peso, à altura, não comem absolutamente nada. Nada. Por quê? Fizeram toda uma conversão. É muito complicado o processo inicial. E precisa ter uma força de vontade. O nosso amigo, exatamente, ele também passou por isso. Então, assim, existe como viver de luz. Você vai mudando o seu organismo, se utilizando gradativamente dos poderes da natureza, o sol e tudo. Tem todo um esquema de purificação, de inversão. Não é só simplesmente parar de comer. Não. Parar de comer simplesmente morreu. É assim. Não é? Não é assim, hein, gente? Uma vez, no programa do Jô, um casal que vivia de luz foi dar uma entrevista para ele. E o Jô, com toda a razão, né? Apesar de que eu acho que aquele casal estava falando sério, mas eu acho que não devia ter exposto ali. O Jô falou, então quer dizer que essas crianças todas que não estão comendo aí, né, vão morrer, né? Viver de luz? E eles tentaram explicar que não é bem assim. Então eu vou tentar explicar também. Não adianta, que nem o Lu falou, não adianta parar de comer simplesmente. Existe toda uma técnica milenar de 21 dias, de purificação, de limpeza, de absorver energia prânica do sol. E é todo um esquema montado milenar antigo, né? Então, assim, se as pessoas conseguem viver de luz, eliminando os prazeres da boca, né, do paladar, e elas começam a perceber que o organismo, só de estar em contato com a natureza, a terra, né, o ar, a água, assim, a luz do sol, consegue fazer o organismo fabricar todas essas vitaminas. Então vamos trabalhar a mente da seguinte maneira. Por que o seu organismo não está reabsorvendo as vitaminas? O seu organismo está lá precisando, chega no intestino delgado, ele manda tudo para o intestino grosso e manda embora. Porque deveria jogar de volta para o corpo e não joga. Vamos pelo yin e pelo yang, o masculino e o feminino. Os intestinos, como eu falei, são masculinos e representam carreira, representam o passado e representam o pai. Né? Então, se você não conseguir entender que você tem alguma coisa no seu inconsciente de mágoa, de ressentimento, de frustração contra seu paizinho, biológico, escute bem, biológico, porque mesmo que você não tenha conhecido seu pai, existe a memória natal. O que é memória natal? A memória que está no inconsciente, quando você estava na barriguinha da mamãe, você conheceu seu pai? Sim. E você tem a genética do seu pai e existe essa memória genética. Então, quando você faz oração do perdão, direitinho, a oração do perdão que está no meu site, linguagemdocorpo.com.br, né? Você pega lá a oração do perdão, imprime e começa a fazer para o papai. E nos livros também. Nos livros, nos meus livros de linguagem do corpo, na coleção toda, tem a oração do perdão, que é uma especial para essas situações. E você começa a fazer a oração do perdão para o seu pai. Por alguma razão, né, que aí vai ter que explicar cientificamente tudo, o seu intestino delgado começa a absorver as vitaminas e mandar de volta para o organismo, você fica saudável, rejuvenesce, tem disposição física e não precisa mais se preocupar tanto com a alimentação ou com repor suplementos e vitaminas. Você tem tudo isso no seu corpo, você tem tudo isso na natureza. O que tem que fazer é fazer com que seu corpo reaja positivamente. Para quem não sabe, não é o remédio que você toma que te cura. O remédio que você toma, toda a indústria farmacêutica sabe disso, os químicos sabem disso. O remédio que você toma
tenta só acionar no seu próprio corpo o que seu próprio corpo deveria fabricar. E não que ele está te repondo isso. Vamos dizer que ele dá um empurrãozinho e o seu corpo deveria estar fazendo tudo isso, produzindo. Se não produz, é porque há uma desarmonia entre o seu yin e seu yang. Quem? Sua mãe e seu pai. Vamos de novo arrumar o que muita gente está entendendo de forma distorcida. Eu não estou dizendo que papai e mamãe tenham culpa. Papai e mamãe eternamente sempre tentarão fazer o melhor. Aquilo que eles aprenderam é aquilo que eles vão passar para frente, que eles vão ensinar você. A forma de carinho, o mimo exagerado, as negligências, as ausências, eles também têm a causa e efeito deles. E você não nasceu na barriga errada. Mas nós podemos corrigir isso. O filho pode corrigir isso, fazendo a oração do perdão para os pais. Honrando papai e mamãe onde quer que eles estejam. O seu corpo, ele já nasceu perfeito. Sempre nós estaremos sendo corrigidos pela natureza, pelo DNA que carrega a memória original do seu corpo, não é? Não é através da célula tronco que se faz o clone. Então nós podemos clonar as nossas células internas, nós podemos reclonar o tempo todo um órgão, uma pele, um organismo que foi lesado de alguma maneira, os neurônios. Então não há nada que não possa ser corrigido se você começa a praticar meditação, se você começa a silenciar o seu cérebro um pouco, a baixar as batidas do seu coração com respiração serena, tranquila, trabalhando a captação da energia cósmica, para que você possa entender seus desígnios e possa se acalmar e amar e perdoar. Ninguém consegue amar e perdoar quando está nervoso. Ninguém consegue amar e perdoar quando tem perturbações e ansiedade. Porque quando você tem ansiedade, você está fora do tempo. Você está completamente desarranjado, fora da casinha que a gente fala, né? No meu livro, Linguagem do Corpo, volume 3, eu coloquei um tópico até que meio longo, tudo sobre ansiedade. Tem muita gente que nem sabe o que é uma ansiedade. Pensa que só porque respira rápido ou está apressadinho, está ansioso. E eu já falei diversas vezes que a ansiedade, às vezes, está dentro de uma pessoa que está assistindo lá uma aula, uma palestra e dorme. Ela tem tanta energia, uma bomba interna, que ela não aguenta ficar numa cadeira, mas como ela tem que ficar, ela apaga, porque ela não aguenta lidar com aquela energia. Fuga, né? Fuga. Então, assim, é bem interessante que a própria depressão, que vocês viram agora o que uma depressão fez com um copiloto do avião. Então, assim, a depressão verdadeira, que está lá instalada na pessoa, e que ninguém leva a sério, porque acha que depressão não é uma doença, não sabe o que a pessoa vai fazer a qualquer momento. Porque o verdadeiro suicida, ele não avisa. Ele não quer a dó de ninguém. Ele não quer o socorro de ninguém. Ele vai e faz. Ele vai e faz. Eu mesma, no passado, quando eu atendia as pessoas, eu comecei a aprender, de tanto que eu fui atendendo depressivos, que eu comecei a ver qual era aquele que pedia socorro através das lamúrias, aquele olho triste, aquela falta de força muscular, e outros que aparentavam estar alegres na sessão terapêutica e que saíam fazendo besteira sem avisar. Então, gente, vamos entender que a depressão basta estar na cidade grande para você ter um pinguinho de depressão. E que ela é camuflada de forma assim, tô com preguicinha. Já falei isso outra vez. Às vezes você acha que tá com preguicinha. Tudo bem, preguicinha um dia, mas preguicinha no dia seguinte, preguicinha no outro dia. Dorme pra caramba, né? Dorme demais, apaga em qualquer lugar. Nunca entende as conversas, sempre tá magoado, sempre distorce as coisas. Escuta, você tá com depressão. Eu acho melhor você procurar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. Psiquiatra não é para doido, se você não é doido, mas entendeu? Todo mundo fala assim, eu vou procurar psiquiatra, eu não sou louco? Não, o pior é que tem muita gente que fala assim, eu não vou procurar psicólogo porque eu não sou louco. Quer dizer, é falta de informação. O psicólogo reorganiza seus pensamentos, né? Para você trabalhar suas emoções, dando direções. E não sugestionando você. Psicólogo não pode dar ideias sugestionando conforme a ideia dele. Ele tem que mostrar para você que você tem suas próprias ideias. Apenas você não sabia disso. Ele vai te fazendo perguntas, você vai respondendo e vai se achando. O psiquiatra, ele
olha o teu comportamento e ele pode receitar remédios, sejam alopatas ou homeopáticos. E o psicólogo não pode receitar remédio. Tanto é que quando o caso é complicado, que a pessoa tem depressões profundas, ou esquizofrenias, psicoses, ou distorção de personalidade, o psicólogo trabalha junto com algum psiquiatra. Por quê? Os dois conversam a respeito daquele paciente para poder ajudá-lo, com remédio ou não. Né? O Dr. José Álvaro da Fonseca, por exemplo, que no passado me ajudou muito, que tem ajudado muita gente, ele receita remédios homeopáticos e muitos. Além do que ele também é médico ortomolecular e tem os florais. Agora, alopático, se você toma um remédio alopático, você vai ficar prejudicando o seu organismo também. Não podemos viver com remédios. Não podemos viver tomando vitamina. Não podemos viver evitando a vida. Mas eu sou magrinho, Cris. Boa, gostei dessa. Essa a gente não combinou. Magrinho. A gente não combinou isso. Eu sou pele e osso, Cris. Eu tenho que tomar vitamina para engordar. Então vamos lá. Magrinho, bem magrinho, come pra caramba, feito um camelo e... É camelo? Come muito? Não sei. Come areia. Come pra caramba e não engorda. O que acontece? Vamos lá. Yin e Yang. O que é magro? Magro é pele, músculo, né? Então é Yang. Pai. Papai. Dia do seu nascimento. Papai teve algum problema. Sim. Ou estava ausente. Ou ele queria um menino, nasceu uma menina. Ou ele estava sem dinheiro e ficou preocupado que tinha mais uma boca para alimentar. Ou ele estava brigado com a esposa, ou ele não esperava ter filhos agora. É uma série de coisas. É uma série de coisas. Na verdade, ou resumindo, vai, que nem o Buiu fala, resumindo, né? Ele te rejeitou. Mas essa rejeição não é uma rejeição consciente. Não é uma rejeição por falta de amor. É por susto. Tem muito homem que não está preparado para ter filhos. A mulher, às vezes, que ela que carrega o filho na barriga, às vezes não está preparada, por mais que ela seja mãe, por mais que ela queira aquele filho, ela se assusta também e atrapalha todo o parto lá com as tensões musculares, né? Então, olha só, um homem, ele tem ideais, aí ele se assusta, principalmente os homens antigos, que queriam sempre um varão e nascia uma menina, e a mulher ficava desesperada porque tinha nascido menina. Quase ela punha uma borrachinha ali para parecer que era um pintinho, para dizer que era um menino que tinha nascido. Porque o homem antigamente desprezava a esposa quando dava uma mulher, uma menina. E antes, eu não sei se ainda fazem isso em Portugal ou outros lugares, que sempre que nasce um menino, abre o vinho do Porto. E a menina, nada, dia normal, né? A cara do Pedro. Muitas coisas ainda acontecem no mundo, diferenciando o homem da mulher. E isso é uma desarmonização do Yin e do Yang. E tudo que existe na vida tem que ser um fruto, algo gerado de um Yin e de um Yang, né, das polaridades complementares. Quando há um desequilíbrio das polaridades entre os homens e as mulheres, o zelo excessivo na mulher ou o desprezo total para os homens, existem desgraças, mágoas, brigas, tormentas da natureza, guerras. Por quê? Porque as pessoas não estão compreendendo o que são polaridades. Ninguém inventou as polaridades. O dono das polaridades é Deus, o construtor de tudo. Só ele. Só ele que é o dono das polaridades. Do universo, dos elétrons, dos prótons, do Yin, do Yang, tudo. Apenas a gente deu nome a essas polaridades inversas, a noite, o dia, o sol, a lua, o inconsciente, a consciência. E a gente precisa entender o que é o taoísmo, que é o equilíbrio de tudo isso. Se não tiver equilíbrio disso tudo, e além do mais, você esquece, ou nem sabe, ou nem viu, tem muitos filhos, Lu, que são os filhos do meio, ou os filhos mais novos, que eles falam, imagina, papai e mamãe viviam numa harmonia maravilhosa. Pergunta pro primeiro. Pergunta pro filho mais velho, ele que sabe, né? Então, assim, as coisas podem ter mudado. Sim, claro. A gente nunca sabe como foi o relacionamento dos nossos pais na época do namoro deles, que ficou lá dentro do pai e da mãe mágoa. A gente só sabe aquilo que a gente viu. E o pior, às vezes a gente viu de 0 a 3 anos e esqueceu.
Aí entra aqueles famosos 30 segundos, né? Os famosos 30 segundos, que quando você bate o olho naquela coisa, gravou e fica pro resto da vida, mesmo que você não tenha consciência. Gente, fazer os seus intestinos melhorarem, curar todos os problemas de câncer do intestino, colite, a doença de Crohn, todas as doenças de intestino e também do intestino delgado, que deveria absorver as vitaminas, pegue a oração do perdão, que está no meu site, linguagemdocorpo.com.br, e faça 3 meses, uma vez por dia, só para o seu pai, se você quiser curar os seus intestinos. Não perca tempo, pegue agora. Se você tem meu livro, busca lá, deve estar lá a oração do perdão, tá? Busque agora. Se o médico te condenou, a natureza te condenou e você acha que não tem mais jeito, então já que você acha que não tem mais jeito... procure alternativa. Começa essa alternativa. Faz a oração do perdão a partir de agora para o seu pai. Ou, se você quiser curar o seu corpo inteiro, terá que fazer um dia para o papai, um dia para a mamãe, um dia para o papai, porque coração, problema de coração é tem que fazer a oração do perdão para a mãe. Inclusive, você vai explicar tudo isso amanhã na palestra que você vai dar. A palestra, amanhã, quinta-feira, às 20 horas. Então, palestra Como Ser Feliz no Amor, Prosperidade e Saúde, pela linguagem do corpo. Tudo isso que a Cris falou, ela vai explicar melhor na palestra. E você você pode fazer perguntas, ela é bem interativa. Se você não quiser se expor, você fala que é seu amigo. Né, fala assim, que tá com problema. Um amigo que tem assim, se você não quiser dizer que é você, tá? Tá, e no sábado, dia 4, das 10 às 18... Esse feriadão agora. Para quem não vai viajar agora na Semana Santa, beleza, né? Que vai ficar por São Paulo, o Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, que Sinacário, tem um fim de semana completo de eventos. Então, como eu falei, amanhã, quinta-feira, a palestra. No sábado, das 10 às 18... curso treinamento de linguagem do corpo e leis universais para a saúde e o rejuvenescimento. Curso treinamento de linguagem do corpo e leis universais para a saúde e o rejuvenescimento. Que é o nome do programa. Pois é. Para a saúde e para o rejuvenescimento, que o Toninho fala no começo. Então é assim, esse curso é das 10 às 18 e você... é necessário ir de branco. Isso. Né? E você será bem interativo. Não na palestra daqui. Na palestra não, só no curso. Só quando é curso meu, você precisa ir de branco. E lá eu explico o poder das cores, que é científico. Não compreendo. Então, vou explicar de novo. No domingo, outra vez. No curso de meditação especial de Páscoa. Domingo de Páscoa, que vai dar uma meditação especial para a Páscoa, né? Além de ter ser promocional, tudo. É um evento diferente. Tem teorias e práticas, é só das 9 ao meio-dia. Das 9 às 12. Você pode sair ainda almoçar com a família. Pegar aquele, sei lá o que lá com a família, né? O almoço com a família. E já chega tranquilo. O almoço de domingo é 1h30, 2 horas da tarde. É bem assim. Agora, lembrando que em junho e julho, não é lembrando, é informando, porque é um curso novo. Bárbaro. A Cris vai dar um curso inédito. É o poder das cores na sua vida. Nesse curso, você aprenderá a utilizar as cores para solucionar diversos problemas aí de saúde, de desarmonia no lar, melhorar o relacionamento amoroso e ter prosperidade. Além do que, você pode acabar com problemas de depressão e a síndrome do pânico. Esse curso é novo, porque ela vai explicar o poder curativo de cada cor. Olha, e não vou repetir, não é cromoterapia. Inclusive, quem é profissional de cromoterapia vai somar muito, porque eu vou mostrar cientificamente os cientistas provando a força das cores sobre o organismo, sobre o ambiente e como você deve utilizar as cores, sejam de roupas, lâmpadas, seja o que for, para certos tipos e para todos os tipos de problemas na vida. Como, por exemplo, uma pessoa chegou para mim e falou: Cris, eu não consigo acabar com a infecção que eu tenho no corpo. Tô tomando antibiótico pra caramba. Eu falei, então acenda 3 dias de noite, 3 noites, a lâmpada azul no seu quarto. E a pessoa passou depois dos 3 dias, ela falou, nossa, eu tô me sentindo bem melhor. Fui fazer exame, a infecção está acabando. Posso continuar com o azul? Não. Por quê? Porque tanto as cores, quanto os remédios, quanto pedras,
você precisa saber colocar as cores. Tem que ter saber a dosagem correta. Tem a dosagem correta. E é isso que eu vou ensinar em junho e julho, que é uma vez por semana, junho e julho, os 2 meses. E você vai aprender a colocar as cores para todos os problemas da sua vida, e você vai ver como Deus é mais perfeito do que a gente imagina. Deixou tanta coisa linda pra gente, é só saber utilizar. Mais informações sobre nossos cursos, palestras e atendimentos com nossos terapeutas, acesse o nosso site www.linguagemdocorpo.com.br. Lá vem ele, vamos lá. Como é que é? Não entendeu? Como? Não compreendo. Vou explicar. www.linguagemdocorpo.com.br. Entendeu agora? Nossa, tava bom. Agora sim, é que quebrou a ponta do lápis. Agora, ou ligue para os nossos telefones 011 5082 2822, que os meninos estarão lá de manhã, o Rafael, o Rodolfo, o Rafael e o Cauê. Quebrou a ponta do lápis de novo? Então eu tô a caneta aqui, ó. 011 5082 2822. 5082 2822. Ligue já. E outra coisa, a nossa expedição ao Peru será em julho. Ligue por 3331-3345. Nossa, agora se embananou tudo. É mesmo, né? Assim, ó, a nossa expedição de julho para o Machu Picchu, no Peru, liga para o Instituto, que lá os meninos vão dar as informações para vocês, o telefone da agência, do nosso irmão Wellington, que é da Savage Turismo, e ele que vai nos levar para Machu Picchu. Gente, vamos para o Peru, para Titicaca, Cusco, né? Outras regiões, Machu Picchu principalmente, que nós vamos fazer ali terapias, regressões, nós vamos fazer resgates, é expedição para conhecimento e aprofundamento. Não é turismo, apesar de ter um dia lá legal que nós vamos fazer uma compra lascada, né? Para quem quiser. Mas todo o resto é ritual, é meditação pra caramba ali em Machu Picchu, vai ser muito legal, tá? Então vamos para o Peru com a gente, ligue 5082 2822 e eu estou esperando vocês esse final de semana na Vila Mariana, no Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo. Eu, Cristina Cairo. E eu, Luiz Cairo. Isso. Um beijo, gente. Obrigada. Paz profunda. Tchau. E tudo que existe na vida tem que ser um fruto, algo gerado de um yin e de um yang, né, das polaridades complementares. Quando há um desequilíbrio das polaridades entre os homens e as mulheres, o zelo excessivo na mulher ou o desprezo total para os homens, existem desgraças, mágoas, brigas, tormentas da natureza, guerras. Por quê? Porque as pessoas não estão compreendendo o que são polaridades. Ninguém inventou as polaridades. O dono das polaridades é Deus, o construtor de tudo. Só ele. Só ele que é o dono das polaridades. Do universo, dos elétrons, dos prótons, do yin, do yang, tudo. Apenas a gente deu nome a essas polaridades inversas, a noite, o dia, o sol, a lua, o inconsciente, a consciência. E a gente precisa entender o que é o taoísmo, que é o equilíbrio de tudo isso. Se não tiver equilíbrio disso tudo, e além do mais, você esquece, ou nem sabe, ou nem viu, tem muitos filhos, Lu, que são os filhos do meio, ou os filhos mais novos, que eles falam, imagina, papai e mamãe viviam numa harmonia maravilhosa. Pergunta pro primeiro. Pergunta pro filho mais velho, ele que sabe, né? Então, assim, as coisas podem ter mudado. Sim, claro. A gente nunca sabe como foi o relacionamento dos nossos pais na época do namoro deles, que ficou lá dentro do pai e da mãe mágoa. A gente só sabe aquilo que a gente viu. E o pior, às vezes a gente viu de 0 a 3 anos e esqueceu. Aí entra aqueles famosos 30 segundos, né? Os famosos 30 segundos, que quando você bate o olho naquela coisa, gravou e fica pro resto da vida, mesmo que você não tenha consciência. Gente, fazer os seus intestinos melhorarem, curar todos os problemas de câncer do intestino, colite, a doença de Crohn, todas as doenças de intestino e também do intestino delgado, que deveria absorver as vitaminas, pegue a oração do perdão, que está no meu site, linguagemdocorpo.com.br, e faça 3 meses, uma vez por dia, só para o seu pai, se você quiser curar os seus intestinos. Não perca tempo, pegue agora. Se você tem meu livro, busca lá, deve estar lá a oração do perdão, tá?
Busque agora. Se o médico te condenou, a natureza te condenou e você acha que não tem mais jeito, então já que você acha que não tem mais jeito, procure alternativa. Começa essa alternativa. Faz a oração do perdão a partir de agora para o seu pai. Ou, se você quiser curar o seu corpo inteiro, terá que fazer um dia para o papai, um dia para a mamãe, um dia para o papai, porque coração, problema de coração é tem que fazer a oração do perdão para a mãe. Inclusive, você vai explicar tudo isso amanhã na palestra que você vai dar. A palestra, amanhã, quinta-feira, às 20 horas. Então, palestra Como Ser Feliz no Amor, Prosperidade e Saúde, pela linguagem do corpo. Tudo isso que a Cris falou, ela vai explicar melhor na palestra. E você você pode fazer perguntas, ela é bem interativa. Se você não quiser se expor, você fala que é seu amigo. Né, fala assim, que tá eu tenho com problema, um amigo que tem assim, se você não quiser dizer que é você, tá? Tá, e no sábado, dia 4, das 10 às 18... Esse feriadão agora. Para quem não vai viajar agora na Semana Santa, beleza, né? Que vai ficar por São Paulo, o Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, que Sinacário, tem um fim de semana completo de eventos. Então, como eu falei, amanhã, quinta-feira, a palestra. No sábado, das 10 às 18... curso treinamento de linguagem do corpo e leis universais para a saúde e o rejuvenescimento. Curso treinamento de linguagem do corpo e leis universais para a saúde e o rejuvenescimento. Que é o nome do programa. Pois é. Para a saúde e para o rejuvenescimento, que o Toninho fala no começo. Então é assim, esse curso é das 10 às 18, você... É necessário ir de branco. Isso. Né? E você será bem interativo. Não na palestra daqui. Né? Na palestra não, só no curso. Só quando é curso meu, você precisa ir de branco. E lá eu explico o poder das cores, que é científico. Não compreendo. Então, vou explicar de novo. No domingo, outra vez. No curso de meditação especial de Páscoa. Domingo de Páscoa, que vai dar uma meditação especial para a Páscoa, né? Além de ser promocional, tudo, é um evento diferente. Tem teorias e práticas, e é só das... A Rádio Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. Ai, bom dia! Bom dia! Ô André, deixa eu trabalhar. Bom dia, André, bom dia, Pedro. Bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Cris, bom dia, Vinte. Ele fica lá com a cara, só falta pôr o nariz no vidro. Ele fala que eu me perco quando ele faz isso. Gente, um beijo no coração de vocês. Todos os ouvintes queridos, alunos, leitores, viu? Um beijo, que a luz esteja com vocês. Levanta a cabeça, sempre. Levanta a cabeça. Não importa o que aconteceu, levanta a cabeça, continua andando, que Deus estará sempre com você, viu? Não lamuria, não fica contando teus problemas para os outros. Às vezes desabafar um pouquinho, tá, legal, mas toda hora vai virar diabético. Eu sempre vou falar isso pela linguagem do corpo. Falar o tempo todo de porcariada, lembrar as porcariadas o tempo todo, ou as dificuldades da vida, que já foram, que já passaram. Você está fazendo o seu pâncreas ficar doente, porque o pâncreas representa a alegria da vida, a criança interna, a criança feliz. E quando o pâncreas começa a não fabricar insulina ou ter pancreatite, significa que a pessoa ficou adulta demais, porque o adulto demais está estragado, né? Tá podre. Ser um adulto... tá mesmo, porque olha... Todo mundo tem que ser criança a vida toda, não infantil e irresponsável, mas criança a vida toda, que se diverte, que dá risada, que brinca, que está sempre flexível para entrar numa brincadeira a qualquer momento, que leva as coisas na brincadeira. E não fica zangado quando alguém tira um sarro ou um bullying, né? Porque a pessoa sabe sair legalzinho do bullying ali. Ela até tira sarro do... Hã? Está certa disso? Eu estou, com certeza, Silvio. Olha só. Então, assim, leva mais na brincadeira. Fica de bom humor. Quem tem bom humor tem hormônios bons, que tem muito amor. Pronto, alegra teu coração. Ninguém passa por essa vida sem sofrer alguma coisa.
Todo mundo que está na Terra já sofreu suas dificuldades, perdas, traições, medos, inseguranças, dificuldades financeiras. Todo mundo. Mesmo quando você vê uma pessoa dando gargalhada feliz, dentro de um baita de um carrão, sabe, numa baita de uma casa, você não está dentro do coração dessa pessoa. Então não julgue pelas aparências e não ache que você é a pessoa realmente sofredora e que Deus te esqueceu. Porque Deus não esquece de ninguém. Existe a lei de causa e efeito e você está tendo aí o que você mereceu, né? Fica aí toda hora chamando porcaria, vai colher porcaria. E olha só, pela linguagem do corpo, vamos falar um pouquinho sobre as vitaminas do corpo. Eu vejo assim o tempo todo, seja em televisão, revistas, jornais, os próprios nutricionistas tentando salvar diversas pessoas que o organismo não absorve as vitaminas. Então ela vai em médico e toda hora está com anemia, e toda hora tem que repor vitaminas, e toma remédio, e toma vitamina. Vamos entender, pela linguagem do corpo, né? Por esse conhecimento egípcio milenar, que é uma medicina muito antiga, por que certos corpos, certos organismos não absorvem as vitaminas do alimento, né? Bom, em primeiro lugar, quem é que reabsorve as vitaminas do corpo? O intestino delgado. Depois é que o que sobrou mesmo vai para o intestino grosso, que viram lá as fezes que não precisa mais ficar lá no corpo. Então, quando você não consegue ter vitaminas no corpo, a oração do perdão, que é uma especial para essas situações. E você começa a fazer a oração do perdão para o seu pai, por alguma razão, né, que aí vai ter que explicar cientificamente tudo, o seu intestino delgado começa a absorver as vitaminas e mandar de volta para o organismo, você fica saudável, rejuvenesce, tem disposição física e não precisa mais se preocupar tanto com a alimentação ou com repor suplementos e vitaminas. Você tem tudo isso no seu corpo, você tem tudo isso na natureza. O que tem que fazer é fazer com que seu corpo reaja positivamente. Para quem não sabe, não é o remédio que você toma que te cura. O remédio que você toma, toda a indústria farmacêutica sabe disso, os químicos sabem disso. O remédio que você toma tenta só acionar no seu próprio corpo o que seu próprio corpo deveria fabricar. E não que ele está te repondo isso. Vamos dizer que ele dá um empurrãozinho e o seu corpo deveria estar fazendo tudo isso, produzindo. Se não produz, é porque há uma desarmonia entre o seu yin e seu yang. Quem? Sua mãe e seu pai. Vamos de novo arrumar o que muita gente está entendendo de forma distorcida. Eu não estou dizendo que papai e mamãe tenham culpa. Papai e mamãe eternamente sempre tentarão fazer o melhor. Aquilo que eles aprenderam é aquilo que eles vão passar para frente, que eles vão ensinar você. A forma de carinho, o mimo exagerado, as negligências, as ausências, eles também têm a causa e efeito deles. E você não nasceu na barriga errada. Mas nós podemos corrigir isso. O filho pode corrigir isso, fazendo a oração do perdão para os pais, honrando papai e mamãe onde quer que eles estejam. O seu corpo, ele já nasceu perfeito. Sempre nós estaremos sendo corrigidos pela natureza, pelo DNA que carrega a memória original do seu corpo, não é? Não é através da célula tronco que se faz o clone. Então nós podemos clonar as nossas células internas, nós podemos reclonar o tempo todo um órgão, uma pele, um organismo que foi lesado de alguma maneira, os neurônios. Então não há nada que não possa ser corrigido se você começa a praticar meditação, se você começa a silenciar o seu cérebro um pouco, a baixar as batidas do seu coração com respiração serena, tranquila, trabalhando a captação da energia cósmica, para que você possa entender seus desígnios e possa se acalmar e amar e perdoar. Ninguém consegue amar e perdoar quando está nervoso. Ninguém consegue amar e perdoar quando tem perturbações e ansiedade. Porque quando você tem ansiedade, você está fora do tempo. Você está completamente desarranjado, fora da casinha que a gente fala, né? No meu livro, Linguagem do Corpo, volume 3, eu coloquei um tópico até que meio longo, tudo sobre ansiedade.
Tem muita gente que nem sabe o que é uma ansiedade. Pensa que só porque respira rápido ou está apressadinho, está ansioso. E eu já falei diversas vezes que a ansiedade, às vezes, está dentro de uma pessoa que está assistindo lá uma aula, uma palestra e dorme. Ela tem tanta energia, uma bomba interna, que ela não aguenta ficar numa cadeira, mas como ela tem que ficar, ela apaga, porque ela não aguenta lidar com aquela energia. Fuga, né? Fuga. Então, assim, é bem interessante que a própria depressão, que vocês viram agora o que uma depressão fez com o copiloto do avião. Então, assim, a depressão verdadeira, que está lá instalada na pessoa, e que ninguém leva a sério, porque acha que depressão não é uma doença, não sabe o que a pessoa vai fazer a qualquer momento. Porque o verdadeiro suicida, ele não avisa. Ele não quer a dó de ninguém. Ele não quer o socorro de ninguém. Ele vai e faz. Ele vai e faz. Eu mesma, no passado, quando eu atendia as pessoas, eu comecei a aprender, de tanto que eu fui atendendo depressivos, que eu comecei a ver qual era aquele que pedia socorro através das lamúrias, aquele olho triste, aquela falta de força muscular, e outros que aparentavam estar alegres na sessão terapêutica e que saíam fazendo besteira sem avisar. Então, gente, vamos entender que a depressão basta estar na cidade grande para você ter um pinguinho de depressão. E que ela é camuflada de forma assim, tô com preguicinha. Já falei isso outra vez. Às vezes você acha que tá com preguicinha. Tudo bem, preguicinha um dia, mas preguicinha no dia seguinte, preguicinha no outro dia. Dorme pra caramba, né? Dorme demais, apaga em qualquer lugar. Nunca entende as conversas, sempre tá magoado, sempre distorce as coisas. Escuta, você tá com depressão. Eu acho melhor você procurar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. Psiquiatra não é pra doido, se você não é doido, mas entendeu? Todo mundo fala assim, eu vou procurar psiquiatra, eu não sou louco? Não, o pior é que tem muita gente que fala assim, eu não vou procurar psicólogo porque eu não sou louco. Quer dizer, é falta de informação. O psicólogo reorganiza seus pensamentos, né? Para você trabalhar suas emoções, dando direções e não sugestionando você. O psicólogo não pode dar ideias sugestionando conforme a ideia dele. Ele tem que mostrar para você que você tem suas próprias ideias. Apenas você não sabia disso. Ele vai te fazendo perguntas, você vai respondendo e vai se achando. O psiquiatra, ele olha o teu comportamento e ele pode receitar remédios, sejam alopatas ou homeopáticos. E o psicólogo não pode receitar remédio. Tanto é que quando o caso é complicado, que a pessoa tem depressões profundas, ou esquizofrenias, psicoses, ou distorção de personalidade, o psicólogo trabalha junto com algum psiquiatra. Por quê? Os dois conversam a respeito daquele paciente para poder ajudá-lo, com remédio ou não. Né? O Dr. José Álvaro da Fonseca, por exemplo, que no passado me ajudou muito, que tem ajudado muita gente, ele receita remédios homeopáticos e muitos. Além do que ele também é médico ortomolecular e tem os florais. Agora, alopático, se você toma um remédio alopático, você vai ficar prejudicando o seu organismo também. Não podemos viver com remédios. Não podemos viver tomando vitamina. Não podemos viver evitando a vida. Mas eu sou magrinho, Cris. Boa, gostei dessa. Essa a gente não combinou. Magrinho. A gente não combinou isso. Eu sou pele e osso, Cris. Eu tenho que tomar vitamina para engordar. Então vamos lá. Magrinho, bem magrinho, come pra caramba, feito um camelo e... É camelo? Come muito? Não sei. Come areia. Come pra caramba e não engorda. O que acontece? Vamos lá. Yin e Yang. O que é magro? Magro é pele, músculo, né? Então é Yang. Pai. Papai. Dia do seu nascimento. Papai teve algum problema. Sim. Ou estava ausente. Ou ele queria um menino, nasceu uma menina. Ou ele estava sem dinheiro e ficou preocupado que tinha mais uma boca para alimentar. Ou ele estava brigado com a esposa, ou ele não esperava ter filhos agora. É uma série de coisas. É uma série de coisas. Na verdade, ou resumindo, vai, que nem o Buiu fala, resumindo, né? Ele te rejeitou. Mas essa rejeição não é uma rejeição consciente. Não é uma rejeição por falta de amor. É por susto. Tem muito homem que não está preparado para ter filhos.
A mulher, às vezes, que ela que carrega o filho na barriga, às vezes não está preparada, por mais que ela seja mãe, por mais que ela queira aquele filho, ela se assusta também e atrapalha todo o parto lá com as tensões musculares, né? Então, olha só, um homem, ele tem ideais, aí ele se assusta, principalmente os homens antigos, que queriam sempre um varão e nascia uma menina, e a mulher ficava desesperada porque tinha nascido menina. Quase ela punha uma borrachinha ali para parecer que era um pintinho, para dizer que era um menino que tinha nascido. Porque o homem antigamente desprezava a esposa quando dava uma mulher, uma menina. E antes, eu não sei se ainda fazem isso em Portugal ou outros lugares, que sempre que nasce um menino, abre o vinho do Porto. E a menina, nada, dia normal, né? A cara do Pedro. Muitas coisas ainda acontecem no mundo, diferenciando o homem da mulher. E isso é uma desarmonização do yin e do yang. Por mais que você tome vitamina, significa que seus intestinos delgados estão problemáticos. Ok, pela linguagem do corpo, o que significa intestinos? Significa uma energia yang e que é representado pelo masculino, que é o representante principal, é o seu pai. Todas as pessoas que têm consciente ou inconscientemente dificuldade de relacionamento com o pai, ou uma memória não tão boa do pai em relação à mãe, ou da ausência do pai, ou de... não importa, alguma coisa que talvez você não lembre, esteja aí no seu inconsciente, que terapia faria vir para fora isso. Às vezes você idolatra teu pai, porque no fundo tem problemas que não sabe resolver, não sabe lidar com a memória verdadeira, então esquece. Porque a amnésia faz parte de um mecanismo de defesa para não sofrer. Então, você quer ter vitaminas no organismo? É interessante que nós conhecemos, eu e Lu, a gente conhece muita gente que vive de luz. Olha que interessante o que eu vou dizer agora. É verdade. Eu já falei em alguns programas, algumas palestras, mas eu gosto de reafirmar isso. Diversas centenas e centenas de pessoas por este planeta vivem de luz. Isso é uma realidade porque nós conhecemos pessoalmente. E elas não são magras. Elas são perfeitamente normais, equiparadas ao peso, à altura, não comem absolutamente nada. Nada. Por quê? Fizeram toda uma conversão. É muito complicado o processo inicial. E precisa ter uma força de vontade. O nosso amigo, exatamente, ele também passou por isso. Então, assim, existe como viver de luz. Você vai mudando o seu organismo, se utilizando gradativamente dos poderes da natureza, o sol e tudo. Tem todo um esquema de purificação, de inversão. Não é só simplesmente parar de comer. Não, parar de comer simplesmente morreu. É assim. Não é? Não é assim, hein, gente? Uma vez, no programa do Jô, um casal que vivia de luz foi dar uma entrevista para ele. E o Jô, com toda a razão, né? Apesar de que eu acho que aquele casal estava falando sério, mas eu acho que não devia ter exposto ali. O Jô falou, então quer dizer que essas crianças todas que não estão comendo aí, né? Vão morrer, né? Viver de luz. E eles tentaram explicar que não é bem assim. Então eu vou tentar explicar também. Não adianta, que nem o Lu falou, não adianta parar de comer simplesmente. Existe toda uma técnica milenar de 21 dias, de purificação, de limpeza, de absorver energia prânica do sol. E é todo um esquema montado milenar antigo, né? Então, assim, se as pessoas conseguem viver de luz, eliminando os prazeres da boca, né, do paladar, e elas começam a perceber que o organismo, só de estar em contato com a natureza, a terra, né, o ar, a água, assim, a luz do sol, consegue fazer o organismo fabricar todas essas vitaminas. Então vamos trabalhar a mente da seguinte maneira. Por que o seu organismo não está reabsorvendo as vitaminas? O seu organismo está lá precisando, chega no intestino delgado, ele manda tudo para o intestino grosso e manda embora. Porque deveria jogar de volta para o corpo e não joga. Vamos pelo yin e pelo yang, o masculino e o feminino. Os intestinos, como eu falei, são masculinos e representam carreira, representam o passado e representam o pai. Né? Então, se você não conseguir entender que você tem alguma coisa no seu inconsciente de mágoa, de ressentimento, de frustração contra seu paizinho biológico, escute bem,
biológico. Porque mesmo que você não tenha conhecido seu pai, existe a memória natal. O que é memória natal? A memória que está no inconsciente, quando você estava na barriguinha da mamãe, você conheceu seu pai? Sim. E você tem a genética do seu pai e existe essa memória genética. Então, quando você faz oração do perdão, direitinho, a oração do perdão que está no meu site, linguagemdocorpo.com.br, né? Você pega lá a oração do perdão, imprime e começa a fazer para o papai. E nos livros também. Nos livros, nos meus livros de linguagem do corpo, na coleção toda, tem